Uma boa noite para quem eu não pude cumprimentar aí, mas que Deus abençoe a sua vida, amém? Hoje o tema da palavra é os fundamentos da prosperidade. Prosperidade, assim como o pastor falou, não é só financeiro, né? Nós somos prósperos na nossa saúde, somos prósperos na nossa família, então tudo isso é prosperidade. Quando tudo é um conjunto entre família, saúde, educação, financeiro, eles andam alinhados, tudo isso é prosperidade. Então, muitos buscam a prosperidade financeira como meta final, mas a Bíblia descreve como fruto de um relacionamento e manifestação de um propósito. A prosperidade que vem de Deus é sólida, é pactual e não adiciona dores. Então, quando nós estamos falando em prosperidade, nós estamos falando de algo que vai nos faltar, mas Deus ele está sempre nos abençoando, conforme a gente abençoa também. Então nós temos que ter o mesmo coração que Deus teve, que Jesus teve quando passou pela terra, que era um coração um coração cheio de amor. Ele não estava preocupado se ia faltar, se não ia faltar. Mas ele saía de um lugar para o outro e lá ele prosperava. Por quê? Porque havia a graça de Deus. Ela se assenta sobre 3 fundamentos inabaláveis: um coração livre de preocupação, o reconhecimento da sua herança e o poder renovador da graça. Então a prosperidade ela é como um fruto, nada mais do que um fruto. A gente semeia e a gente colhe em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente fala em prosperidade, claro que vem à mente cada vez mais o financeiro, que é a semente, né? Então é aquilo que você planta. Mas eu também não posso só ficar aguardando, eu não posso só ficar, ai Senhor, me abençoa e eu não fazer nada. Porque é assim, se eu estou desempregado e eu quero um trabalho, eu tenho que sair para procurar o trabalho. Se eu quero que a minha vida financeira, mesmo que eu esteja trabalhando, seja boa, mas melhore ainda mais, eu tenho que estudar, eu tenho que me profissionalizar em algo, ou mesmo que eu monte um negócio, eu tenho que estudar aquilo. Para que quê? Para que a graça de Deus venha e eu possa prosperar sobre aquilo que Deus já tem dado a você. Olha o que diz Lucas 22:35. Então Jesus lhe perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Aqui fala esse texto justamente quando Jesus ali, ele tem um momento com seus discípulos, ele fala: agora vocês vão ser lançados de 2 em 2, vocês vão aí falar, pregar o evangelho, vocês vão fazer aquilo que vocês aprenderam até hoje. Então o que acontece com aqueles discípulos? Cada um vai lá, vai se despedir da sua família, e aí eles começam ali a juntar as malas, pegar alguma coisa para levar para a viagem, né? Que talvez seria lugares longe, alguma marmita, alguma coisinha. Então, aí eles voltam e Jesus fala: não, vocês não precisam de nada disso. Aonde vocês forem, ali terá sustento para vocês. E não foi diferente. Se Jesus perguntou, faltou alguma coisa? Não. Então não faltou. Então todos os lugares que eles entraram, eles foram acolhidos, tiveram um lugar para dormir, lugar para comer, e tudo, e nada faltou. Então isso é dependência, é quando nós dependemos do Senhor. Às vezes a gente fala assim: não, vou jogar lá na Mega Sena para ver se eu ganho, para ver se eu fico rico, tenho dinheiro. O que vem na nossa mente, a gente que é cristão? Eu vou jogar na Mega Sena para ver se eu ganho dinheiro e compro um prédio para a igreja, né? Mas será que realmente, quando nós ganharmos, esse vai ser o mesmo coração? Quando nós vemos ali o dinheiro, né? O que faz ali você rir, vai, né? Será que nós vamos realmente investir? Porque Deus conhece o nosso coração. Por mais que a nossa vontade seja uma, às vezes o coração está dizendo outra coisa. Então, mas esse não é o propósito. Deus, ele quer o quê? Que nós sejamos cada vez mais dependentes dele. Sabe por quê? Porque quando nós vivemos na dependência, há prosperidade. Não vai faltar nada, não vai faltar nada na tua casa. Então é importante que nós tenhamos um coração aberto para receber aquilo que é do Senhor. E não pensar em que vai faltar, que vai pesar, não. Nós temos que saber que a prosperidade, ela vem com a graça do Senhor. Então o primeiro ponto que eu quero falar aqui com vocês é o tesouro e o coração. Quando a gente tem um coração, né? O coração, a gente fala que o coração às vezes é enganoso. A gente tem que tomar cuidado com o coração. Então é importante você saber que você tem que ter um coração segundo o coração do Senhor. Porque nós mostramos muitas vezes que onde está o nosso coração, ali está a nossa riqueza. Dependendo daquilo que nós vamos colocar em prática. E aqui eu quero chamar a atenção porque
O desvio do propósito, o bezerro de ouro pessoal, acontece quando permitimos que a preocupação tome o lugar da fé. A preocupação é a porta de entrada para a influência de Mamon, pois ela nos faz confiar na nossa conta bancária e não no provedor. Eu quero dizer a vocês que quando Deus ele fala, agora o povo de Israel, vocês vão ser libertos. O que eles tinham que fazer? Tinham que atravessar um deserto para chegar à terra prometida. Eles sabiam que ali havia um tempo. Então, tudo bem, eles foram. Só que quando, de tempos em tempos, Moisés subia ao monte para falar com o Senhor, e às vezes era rápido e às vezes demorava. E nessa situação, Moisés subiu, foi lá falar com Deus, deixou o povo lá, e aí o que acontece? Quando ele volta, o povo está adorando um bezerro de ouro. Ali Deus já tinha provido tudo para eles, que no deserto não faltava nada, tinha um maná. Eles não trabalhavam no deserto, eles não compravam roupa no deserto, e conforme ia se passando o tempo, tudo ia se suprindo. Por quê? Porque a graça do Senhor estava sobre eles. Não precisava de nada. Se o Senhor falou, vocês vão sair daqui, vocês não vão ser mais escravos, e vocês vão chegar à terra prometida, é porque a graça de Deus estava sobre aquele povo. A gente também tem que aprender a ouvir o que? A voz do Senhor. É perguntar para ele, Senhor, eu preciso fazer algo, mas será que é da tua vontade? Será que o Senhor tem isso no seu coração? Isso é o que o Senhor espera de mim? Nós temos que sempre perguntar para ele, porque o mais interessado na nossa prosperidade é o próprio Senhor. Então a gente tem que perguntar isso, né? Então o mundo ali simbolizava o quê? Simbolizava o Egito, era o mundo. Eles saíram para ir para onde? Para Canaã, que era a terra o quê? Da promessa. Então eles não precisam se preocupar, porque havia um tempo sim que eles iam passar por aquele deserto, mas o Senhor estava com eles. Em todo o tempo o Senhor estava com eles. Quero falar algumas atitudes que aquele povo precisou mudar. Não se vive em Canaã como se vive no Egito. Então a primeira coisa que precisava ser mudada ali é a mentalidade de escravo. Por quê? Porque o povo estava sendo liberto. Então eles precisavam mudar a mentalidade para entrar em Canaã, que era a terra da promessa. No Egito, a visão é de horta. Em Canaã, a visão é de montes e vales. Lá no Egito, o que eles faziam? Eles serviam ao faraó. Então depois de tudo que sobrava, eles pegavam um pouco e iam comer lá na casa deles. Já em Canaã era diferente. Deus estava prometendo muito mais do que a simples horta. Deus estava prometendo para eles um campo inteiro, algo duradouro. Então essa é que é a diferença, a mentalidade que nós precisamos mudar. No Egito a ação é humana, em Canaã a direção é de Deus. Vê como é diferente as coisas? Quem mandava no Egito? O faraó. E agora em Canaã? Canaã, quem dá a direção é o Senhor. O Senhor não fala, eu não vou mandar. Não, eu vou direcionar. Né? Deus não manda... não pense você que Deus vai te mandar fazer alguma coisa. Ele vai te direcionar. Né? Você vai perguntar para ele, vai falar, Senhor, o que eu preciso fazer? Então, ele mesmo vai te mostrar a direção para onde você deve ir. A que caminho você deve andar. É direcionamento. É a manifestação da graça do Senhor na sua vida. Eu tenho um testemunho, já fui falado várias vezes aqui, e quando eu estava estudando o seminário, o pastor Daniel já falou sobre isso aqui, nós estudamos, ele também, ele fez integral, e quando ele foi fazer integral, eu falei, nossa, ele é doido. Porque a integral era o dia inteiro, ele tinha que sair do serviço dele, certo? Saiu. E eu falei, nossa, ele vai deixar tudo, vai fazer o integral. Beleza, é bom, né? Você vai aprender mais do Senhor. E aí quando eu fui fazer, eu falei, não posso fazer o integral, vou fazer à noite. E eu fiz à noite, foi 2 anos e meio à noite, estudando. Saía daqui do trabalho, chegava em casa por volta de... Naquele tempo eu trabalhava das 6 às 3, era mais fácil. Então eu chegava em casa umas 3h10, porque a empresa era perto, então eu só descansava um tempo e ia. E assim foi por mais ou menos 2 anos, 1 ano e meio. 1 ano e meio foi assim. Mas chegou numa época que aí, o que aconteceu? Eu fui desligado da empresa. Falei, a empresa tá fraca, então agora você não tem como manter mais, né? E aí, falaram, agora você vai ser desligado da empresa. Eu falei, Senhor, primeira coisa que eu pensei, estou fazendo curso pastoral, e agora? Como que eu vou fazer? Como que eu vou pagar uma parcela se eu não estou trabalhando? Porque tem água, tem luz, né? Tem todas as coisas que a gente precisa ali, despesa, e aí eu tenho que pagar a mensalidade se eu quiser ficar. E ao mesmo tempo eu falei para o Senhor, eu não quero parar. Já que eu comecei, eu quero continuar, eu não quero terminar, não quero parar no meio. Então eu falei, Senhor, agora abençoa para que eu possa cumprir aí o propósito. E eu fiquei 6 meses recebendo seguro-desemprego, porque é seguro-desemprego, irmão. Não pense que é seguro-desemprego, é seguro-desespero. Você vai chegando no final das parcelas, você vai ficando desesperado se você não acha nada. Então, eu fiquei ali 6 meses recebendo. E durante esses 6 meses que eu fiquei recebendo, eu não arrumei serviço, eu fui procurando.
Eu arrumei serviço quando estava no 9º mês. Foi como uma gestação. Mas a coisa ali nasceu, né? Deus tinha preparado algo e aí eu arrumei serviço. Mas durante esses 9 meses que eu fiquei desempregado, cara, eu tinha o seguro-desemprego, tudo, não era um salário normal, mas Deus supriu todas as coisas. Porque eu coloquei em primeiro lugar a vontade também dele. Eu falei, Senhor, eu não quero parar, eu não quero desistir agora. Então, Senhor, agora, por favor, derrame a sua graça sobre a minha vida, que a gente nunca falte nada pra gente, nunca falte alimento, e não faltou nada. Fora que nós tínhamos que ir pro curso, era Santander, era combustível, era carro dando problema, mas graças a Deus, Deus supriu todas as necessidades e eu consegui terminar esse curso. E aí eu terminei o pastoral e falei, graças a Deus, Senhor, o Senhor é bom. Então, isso é depender do Senhor. O Senhor quis que um momento, um tempo, eu ficasse dependente. Talvez o meu emprego ali estava começando a ser o meu Deus e talvez o meu coração estava lá, não sei, mas talvez ou até antes de eu me corromper, o Senhor falou, não, eu vou tirar isso, que isso, aquilo para frente pode acontecer. O Senhor pode tirar? Pode, dependendo daquilo que vai acontecer na nossa vida. Mas Ele sempre vai dar algo melhor, né? Hoje, graças a Deus, trabalho numa empresa, recebendo ainda mais do que eu recebia, né? Deus abençoou e assim a gente está aí, subindo um degrau a cada dia. E eu abri mão do quê? De um estudo pessoal, que na época eu falei, ou eu fazia faculdade, ou eu fazia pastoral. Então eu falei, eu vou fazer pastoral. Agora eu tenho que pagar a faculdade para a Júlia, né? Eu já não tenho mais como fazer. Então eu falei, Senhor, agora é o Senhor prover para que nós possamos pagar a faculdade dela para ela estudar. Nós sempre falando para ela, você vai estudar, você vai fazer faculdade. É uma meta, coloca meta na sua vida, coloca propósito. Você vai ver que você, por mais dificuldade que haja, Deus vai fazer você prosperar. Letra A. O tesouro nos céus. Mateus 6,19 diz assim, não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Então não adianta a gente ficar se apegando às coisas aqui da terra. Nós somos apenas mordomos daquilo que Deus tem nos dado. Nós somos apenas aqueles que administramos aquilo que o Senhor tem colocado na sua mão. Então o seu trabalho foi o Senhor que te deu? Sim, mas o trabalho não é o seu dono. Você está ali para administrar. A sua conta bancária foi o Senhor que proveu? Sim. Mas ela não pode ser o teu Deus. O dinheiro nunca pode ser o teu Deus. Em primeiro lugar, Deus é Deus. Então, o tesouro acumulado no céu é seguro e é único que determina o lugar do nosso coração. Esse é o propósito. É você ajuntar tesouros no céu. Não ficar preocupado aqui. Mas você tem uma eternidade toda para viver. Para que eu vou ficar aqui preocupado com uma vida que você vive no máximo 80? Se você estiver bem de saúde mesmo, vai chegar aos 90, talvez pode até passar, mas durante uma eternidade toda pela frente, que não vai acabar. Então nós temos que estar preocupados em buscar algo do céu, e não só buscar algo terreno. Claro, você vai viver a prosperidade, porque Deus é um Deus de graça, Ele vai derramar sobre a sua vida. Isso não tem o que falar. O Senhor, Ele abençoa mediante ao seu coração. Letra B, o propósito da oferta da viúva. A oferta da viúva é um reflexo do propósito. Jesus notou uma viúva pobre. Olha o que diz Lucas 21:2. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre e disse, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os tesouros, que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então há uma viúva ali, nós conhecemos bem essa história, né? Ela deposita ali algumas moedas e os outros estavam ali depositando muitas coisas, muita riqueza, até jogando para fazer o barulho, para chamar a atenção de Jesus. Mas o que mais chamou a atenção de Jesus foi quando aquela mulher coloca 2 moedas. Porque não é a quantidade, não é o valor, é o coração. Quando você entrega, mesmo que você fala, Senhor, meu dízimo é tão pequeno, é pouquinho, mas saiba que aquele pouquinho pode ser aquele pouquinho que vai completar o resto do aluguel, vai pagar a conta de luz, vai manter o prédio funcionando, é um pouquinho. Porque o pouquinho com Deus é muito. Quando nós, que somos o povo de Deus, se ajuntamos, e mesmo que o pouquinho que nós desviamos na casa do Senhor, quando se ajunta, vira um montante onde paga o aluguel, paga as despesas da igreja, supre aqueles que necessitam no meio da nossa igreja, tudo isso. Então não pense que você
está dizimando pouco. Pense que você está dizimando justamente aquilo que você recebeu, que é exatamente isso. Aquela viúva, ela depositou lá o que ela tinha. O coração dela não estava naquelas 2 moedas, mas o coração dela estava em agradar ao Senhor com os seus bens, mesmo que aquilo custasse. A viúva deu o seu sustento, tudo o que tinha, não o que sobrava. Sua oferta foi grande, não pela quantidade, mas pela revelação e pelo propósito que ela demonstrou. Um coração que confia em Deus é um coração que não se preocupa. Então, quando nós confiamos no Senhor, nós não temos preocupação. Se você olhar bem aí para, vamos dizer assim, olha para o passarinho, observa o passarinho. O passarinho ele não está preocupado se vai faltar ou não o alimento dele. Por quê? Porque ele sabe que vai ter. Ele não vai bater lá na sua porta, ó, tá faltando aí o alpiste ou qualquer outra coisa, né, que tá faltando. Não, ele não vai bater lá, porque ele sabe que vai ser suprido. Todos os animais, todos os seres vivos, né, eles sabem o que vai acontecer. Não precisa ficar preocupado. O Noah não está preocupado se eu vou ter dinheiro para comprar leite, se eu vou ter dinheiro para comprar fralda. Ele não está preocupado, ele deita a cabeça no travesseiro dele e dorme. Ele não quer nem saber se eu vou acordar às 5h30 da manhã para ficar fazendo bagunça até 1h. Não quer saber disso. Ele quer, no outro dia, o leite dele está lá. E eu tenho que me virar. Porque eu sou pai, eu tenho que dar o sustento para o filho. O filho não precisa se preocupar, quem está lá é o pai. Então nós não precisamos se preocupar, o pai está em cima. Ele está lá, ele vai suprir todas as nossas necessidades. Então a nossa confiança nós temos que estar nele. O nosso descanso tem que ser nele. Não precisa ficar preocupado se vai faltar ou se não vai. Quando Deus nos supre, nós vivemos uma vida de descanso. Sabe por quê? Porque nós somos criados no primeiro dia, ou seja, no 7º dia, quando Deus descansou, foi o primeiro dia do homem. E foi no dia do descanso. E por que nós ficamos preocupados? Às vezes ficamos preocupados, sabe por quê? Porque gastamos demais. Eu falo porque o meu cartão de crédito nós estamos tentando abaixar aquilo lá e, parece que cada dia que nós falamos assim, vamos abaixar esse mês e quando eu vou ver o negócio tá lá em cima. Eu falei, como é que pode? Eu tô tentando, tô diminuindo, a gente corta ali, corta aqui, corta lá, mas quando eu vou ver, mas Deus supre todas as coisas. Chega no final do mês ali apertadinho, a gente consegue pagar tudo, mas consegue. Mas por quê? Porque eu gastei. Se eu gastei, vai aumentar. Se eu não gastei, vai diminuir. A gente precisa cortar as coisas que não são necessárias na nossa vida. Porque muitas vezes gastamos muito com algumas coisas que não há necessidade de gastar. É rever, é tudo coisa, é saber administrar. O Senhor, ele é tão perfeito que ele te ensina a administrar. É que muitas vezes nós não damos ouvido para aquilo que ele está falando. Nós não administramos bem os nossos bens, não administramos bem a nossa família, não administramos bem a nossa saúde. Se você olhar aí para trás, esse ano, quantas vezes você foi no médico? Vamos olhar aí mais profundamente. Durante 2 anos, esses 2 últimos anos, quantas vezes você fez um check-up geral para ver sua saúde? E aí a gente fica doente, fala, Senhor, por que eu fiquei doente? Aí o Senhor falou, eu derramo graça sobre você, mas você também tem que cuidar da sua saúde. Você tem que fazer exames todos os dias, 1 vez, 2 vezes, sei lá, por ano. Senão não haveria médico na Terra. Tô certo ou tô errado? O Senhor curava, beleza, estava tranquilo. Ele não ia colocar nenhum médico, nenhum profissional, nada. Então há necessidade de nós precisarmos disso. É você cuidar da sua saúde. Isso também é prosperar. Cuidar da família. Você ter um tempo com a sua família também é prosperar. E é saber administrar as suas finanças. Terceiro. Já foi pro terceiro ou eu esqueci de colocar o terceiro aqui, segundo? É o segundo aí, Ed? Tá certo? É o terceiro? Eu esqueci de uma parte, mas tá bom. Vamos pro terceiro. Vamos fingir que esse é o segundo, tá? Parceria e a herança. O dom como canal de riqueza. A prosperidade verdadeira é resultado de uma parceria com o Senhor. Nosso sócio majoritário é o meio pelo qual essa riqueza flui, é a sua herança, o seu dom ou talento. Então, Deus ele te deu um talento, um dom. Então, ele vai te usar naquilo que você tem o talento e tem o dom, certo? Deus não vai usar nada que você não consiga fazer. Se o seu dom é abrir um negócio próprio, ele vai fazer você prosperar nisso. Se o seu dom é trabalhar CLT, carteira registrada, é isso que ele vai te abençoar. Infinitamente ali é o que você sabe fazer, Deus vai fazer você prosperar naquilo que você sabe fazer. Deus já te deu as ferramentas, você só precisa saber qual é a ferramenta certa para trabalhar. Eu falo que eu não tenho muito dom para negócio fora daquilo que eu abri um negócio assim, eu não tenho dom. Eu sempre trabalhei registrado e eu falo para você, eu gosto. Tem gente que não gosta, mas eu gosto, né? Eu já acho que acostumei a ter um horário de entrada, um horário de saída, um horário para almoçar. Já trabalhei na rua, trabalhei por um tempo na rua, mas não foi muito bom não, porque eu não almoçava, às vezes não jantava, chegava em casa com fome, correndo. No outro dia saía cedo de novo, não tinha nada. Então não gostei muito. Aí eu falei, não, eu vou voltar a trabalhar numa empresa, porque é isso que eu tô acostumado. Eu saí do meu conforto
e não fui bem sucedido e voltei de novo para trabalhar na empresa. Mas quem tem o dom, Deus vai fazer você prosperar naquilo que você tem, no seu negócio. Ele já te deu as ferramentas, basta você colocar isso em prática. Então é importante que você saiba aquilo que Deus te deu. Saiba qual o propósito, é viver com propósito. Quando nós vivemos com propósito, então nós temos ali sabedoria para administrar a nossa herança, aquilo que nós recebemos. Letra A. Sem conhecimento, o povo perece. Olha o que diz Oséias 4:6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitam o conhecimento, eu também os rejeito como meu sacerdote. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. O conhecimento que falta é sobre a identidade, a parceria e o propósito. Conhecimento aqui é conhecer a palavra. Porque quando você conhece a palavra, você sabe quem você é, você tem a identidade que você tem, então você vai fazer ali, você vai se administrar bem. Deus aqui, quando ele fala da pobreza, ele não fala assim daquela pessoa que é pobre, mas daquela pessoa que não conhece muito bem a palavra, ela não sabe os seus direitos. É não reconhecer os direitos que você tem. As promessas de Deus estão aí, basta a gente reconhecer, a gente descansar, a gente saber que tem um Senhor lá, que vai suprir todas as nossas necessidades. Que eu não vou precisar ficar preocupado, que as coisas vão vir pelo quê? Pelo meu conhecimento. Então, conheça a palavra do Senhor. Saiba o que você tem direito, saiba como que ela funciona. É cada dia mais se aprofundar na palavra do Senhor, é ter sabedoria para administrar aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. B. Identificando a herança. A sua prosperidade está ligada àquilo que Deus lhe deu de forma única para ser o canal de bênção. Deus já te deu algo para você prosperar. Você precisa identificar o seu dom. O que você é bom? Você mesmo sabe o que você sabe fazer de melhor. E trabalhar nele em parceria com o Senhor. Quando você usa a sua herança no reino, a prosperidade se torna uma consequência inevitável e natural. Não busque prosperar fora do dom que Deus lhe deu. Então não adianta eu comprar um colchão se quando eu deitar na cama eu não vou ter tranquilidade para me dormir. Não adianta eu investir em alguma coisa que eu sei que eu não vou dar conta. Eu tenho que ter com tranquilidade, é falar com o Senhor, Senhor, isso aqui é bom? Será que eu vou conseguir? E se você sentir paz no seu coração, quando é algo de Deus, você tem que ter esse senso, né? Quando é algo de Deus, você sente paz. Quando não é, ou não vai dar certo, você vai tentar de todas as formas e não vai dar certo, ou então você não vai sentir paz. Sabe, você já deve ter feito, eu já fiz algo assim. A gente compra alguma coisa ou vê alguma coisa e vai fazer. Você viu a pessoa fazendo, beleza, deu certo, mas quando você vai fazer, não deu certo. Você fala, não, vou tentar de novo. E fica ali tentando e não dá certo. Aí você não perguntou pro Senhor, Senhor, será que isso aqui eu também consigo? Será que isso aqui vai dar certo? Será que o Senhor tem o mesmo coração que eu tô tendo? Então é importante a gente sempre perguntar pro Senhor. Porque quando é do Senhor, flui. Eu não preciso fazer esforço. Quando o Senhor vai fluir, tudo aquilo que você está colocando diante do Senhor vai vir, você não vai, quando você perceber, Senhor, já estou vivendo tudo aquilo que talvez eu pensava que ia viver lá na frente, mas estou vivendo agora. Por quê? Você descansou, colocou nas mãos do Senhor e fluiu, porque você sentiu paz. Aquilo que você não sente paz, não faça. Na promessa da prosperidade individual, Deus garante o cereal que aponta o quê? Aponta para termos o que nos sustenta. O povo no deserto tinha o quê? O maná que sustentava ele todos os dias. Não precisava de mais nada, não precisava trabalhar. O vinho aponta para andarmos sempre com alegria no coração. Então tem um coração alegre, coração grato ao Senhor. O azeite aponta para uma unção divina sobre as nossas vidas. É importante, sabe o quê? Você abençoar aquilo que Deus tem dado a você. Porque quando nós entregamos o nosso dízimo, nós viemos aqui para receber a unção. Porque é Deus abençoando aquilo que nos restou. Uma 10ª parte que nós entregamos ao Senhor para manter a obra dele aberta, já está abençoado por ele, porque nós estamos entregando. E aí ele vai abençoar aqueles 90%, aquele que sobrou, aquilo que ficou para nós. Então o Senhor vai abençoar para que você consiga administrar aquilo de uma forma correta, de uma forma justa e não lhe faltar nada. É dessa forma. Por isso que vem aqui e recebe a unção sobre o seu dízimo, a oferta, sobre as suas finanças, para que você continue prosperando no Senhor, mediante aquilo que você sabe fazer ao seu trabalho, mediante aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Então, eu não preciso ter peso no meu coração, mas eu preciso ter um coração grato ao Senhor, um coração que descansa no Senhor. Esse é o maior interessado na sua felicidade, na sua prosperidade, é o próprio Deus. Ele não vai tirar algo de você que depois vai te faltar ou você vai ficar falando, Senhor, por que você tirou isso de mim? Não é pesar, mas é a graça do Senhor derramada sobre a sua vida. Se você tem uma casa hoje, você tem um trabalho, agradeça ao Senhor todos os dias. Não reclame daquilo que
que o Senhor tem colocado para você. Às vezes nós, como seres humanos, nós reclamamos. Nós falamos, Senhor, eu podia ganhar mais. Senhor, minha casa podia ser bem melhor do que essa. Você tem uma casa boa, mas está reclamando. Senhor, eu podia ter um trabalho muito melhor do que eu tenho. Você tem que agradecer porque você tem um trabalho, enquanto muitos estão saindo de manhã para procurar um. Senhor, que família que o Senhor me deu, hein? Tudo problemática. Toda hora me ligando para fazer alguma coisa, outra hora tá me pedindo dinheiro, outra hora tá fazendo alguma coisa. Você tem que agradecer pela sua família, que tem uma família que te incomoda. Já pensou você sozinha? Não tem ninguém no mundo. Você olhar e falar, e agora? Como é que eu vou fazer? Porque na hora da dificuldade, Deus sempre vai colocar algumas pessoas na nossa vida. Seja amigo, seja parente, Ele vai colocar uma pessoa para te ajudar. Você não vai passar nada sozinho. A igreja, quando nós falamos de igrejar, nós somos igreja, nós viemos ao prédio, o quê? A formar um corpo. E quando um membro do corpo ele está precisando de algo, nós como igreja nos movemos. Para quê? Para que aquele membro ele venha a ser fortalecido. Tanto na área espiritual, como no financeiro, como problemas emocionais, na sua saúde. Por quê? Porque existe um corpo, existe um irmão. Por isso que é bom você ter aí um irmão que você possa ligar, possa, irmão, eu estou passando isso aqui, o que você pode me avisar? O irmão, tenho certeza que o irmão vai orar a Deus, Deus vai dar uma direção, ele vai chamar você, vai conversar, vocês vão resolver. Tem um grupo de pastores aqui, tem o corpo pastoral que pode te ajudar. Claro que nós não podemos fazer muito além, mas nós aconselharmos você, nós podemos. Tomar decisões por vocês, nós podemos. Mas te aconselhar, sim. Então é importante você estar numa igreja, você estar congregando na igreja, você está fazendo parte do corpo, porque é assim que nós conhecemos uns aos outros e é assim que nós possamos te ajudar, porque se você não traz aquilo que você está passando para ninguém, nem para o pastor, nem para ninguém, você está passando sozinho, quando você pode ter uma ajuda. Às vezes a ajuda está do seu lado, a saída está do seu lado, porque quando nós estamos procurando saída, nossos olhos parecem que se fecham. Aí vem alguém de fora e fala, você podia fazer isso. Eu falei, cara, estava aqui na frente dos meus olhos, eu não sabia. A solução estava aqui, perto de mim, eu não sabia. Sabe por quê? Porque nós estamos preocupados no problema, esquecemos de solucionar. Então é importante você igrejar, é importante você estar num corpo, é importante isso. É uma cobertura espiritual sobre a sua casa, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde e sobre a sua família. Amém? A graça da remissão, novas oportunidades para prosperar. Deus estabeleceu um princípio de misericórdia e renovação para o seu povo. Olha o que diz Deuteronômio 15, a partir do versículo 1. No final de cada 7 anos, as dívidas deverão ser canceladas. Isso deverá ser feito da seguinte forma: todo credor cancelará o empréstimo que fez a seu próximo. Nenhum israelita exigirá pagamento de seu próximo ou de seu parente, porque foi proclamado o tempo do Senhor para o cancelamento das dívidas. Então, o que acontece aqui? Deus colocou uma lei onde o quê? Onde cada 7 anos, quem devesse ali entre o povo, entre os irmãos israelitas, quando desse 7º ano aí, era para cancelar as dívidas. Para quê? Para que não houvesse entre eles pessoas passando necessidade. Então ali um israelita devia para o outro, quando ali dava os 7 anos, e falava, sua dívida está perdoada. Não foi isso que Jesus fez conosco, lá na cruz? O que ele falou? Os seus pecados estão perdoados. Ele não levou sobre si as nossas enfermidades, ele não levou tudo sobre o corpo dele, sobre ele, naquela cruz. É a mesma coisa que ele está falando, você foi perdoado, suas dívidas foram pagas, você não me deve mais nada. A mesma coisa daquele povo. Então é importante, se você vê que seu irmão emprestou algo para você, por mais difícil que seja, a gente sabe que quando a gente empresta algo para alguém, claro, a gente empresta, a gente não está dando, porque se fosse para dar, a gente dava, né? Se alguém chegar emprestado para pedir emprestado para você, falar assim, empresta, beleza, você fala, empresta, você sabe que a pessoa vai devolver. Agora quando uma pessoa chega, me dá e você dá, já deu, não tem o que se falar mais. Você não pode chegar lá, me dá o que eu te dei. Não, você deu. Já pensou se Deus chegasse aqui, eu te dei isso, mas agora eu quero de volta. Me dá. Porque você não está sabendo administrar aquilo. Não. Agora, quando eles pediam emprestado, quando você pede algo emprestado para alguém, é necessário que você devolva. A não ser que a pessoa fala, não precisa me devolver não, porque eu sei, está passando alguma dificuldade, ou às vezes você não está conseguindo. Pode deixar aí que está tudo tranquilo. Então isso é importante ter esse coração também. O propósito desta lei era garantir que não houvesse pobres no reino, e que o devedor tivesse sempre uma nova chance de recomeçar. Deus não quer que seus filhos vivam em um ciclo de dívida e de desespero. Letra A, que não haja pobre entre ti. Era justamente para isso. Todos aqueles que estavam endividados, as suas dívidas fossem pagas. Eles não devessem nada um para o outro, nem para ninguém. Porque a coisa assim que nos deixa mais felizes é quando nós devemos alguma coisa, a gente vai lá e paga
zera tudo, há uma felicidade, porque você pagou, você devolveu, você não precisa mais. Você fala, irmão, não preciso mais, graças a Deus, Deus me abençoou com tal coisa, eu não preciso mais. É melhor dar do que receber. Letra B, o princípio da liberdade. Quando praticamos a liberdade e o perdão, ativamos essa graça da remissão em nossa vida. Deus é o Deus de novas oportunidades. A restituição financeira é a certeza de que Deus fará milagres para nos dar o que precisamos para prosperar, desde que vivamos o princípio de perdoar e liberar dívida. O perdão financeiro ao próximo garante a bênção sobrenatural sobre você. Então, quando nós liberamos perdão, olha o quão importante o perdão, né? O perdão ele não está ligado ao financeiro, mas ele está ligado a você perdoar. Quanto é importante quando nós perdoamos, nós liberamos muitas coisas no mundo espiritual. Você pode ver que quando você perdoa, há uma liberação de uma dívida. Quando você perdoa, há uma liberação de uma enfermidade. Quando você perdoa, há uma liberação de liberdade. Porque tanto você, perdoei ou foi perdoado, minha dívida acabou. Você se sente em paz, porque foi perdoado. Então aquelas dívidas eram perdoadas. Assim nós precisamos perdoar também nossos irmãos. Quero contar aqui uma história para vocês. A riqueza do tempo presente é como um peixe chamado baiacu. Um peixe cuja carne é muito saborosa, mas tem um problema. Ele carrega junto com a sua carne uma toxina quase sempre mortal para o ser humano. Somente pessoas especializadas conseguem manusear esse peixe em seu preparo sem que a toxina contamine sua carne. Se contaminar e o ser humano comer, com certeza poderá morrer em pouco tempo. Se a carne não for contaminada com a toxina, a pessoa comerá uma carne muito saborosa a ponto de deixar saudade. Por isso, muito cuidado com o baiacu das riquezas que Deus colocar na sua mão. Saiba manuseá-la sem que a toxina de mamão a contamine. Mas se você quer ter certeza de que não vai ficar à beira do caminho, aprenda com Jesus. Aprenda com quem jamais foi contaminado com tal toxina. Seu nome é Jesus Cristo. Então, quando Deus coloca as riquezas na sua mão, aprenda a administrar. Saiba administrar e nada vai lhe faltar. Eu ia passar um vídeo, mas não deu certo de eu baixar esse vídeo. Eu vou contar mais ou menos a história por cima. O vídeo ele ia trazer mais uma emoção do que eu falar para vocês. Mas depois você procurar lá no YouTube e você vai ver lá que chama a maior oferta que eu já recebi. É uma missionária que ela fala. Ela fala que ela ia fazer uma missão e ela precisava de recursos. Então o pastor falou, vai determinar a vila e você vai lá e você vai achar umas pessoas lá que elas vão trazer recursos para você. E ela foi lá e tinha um grupo de crianças. A gente sabe que criança não trabalha, né? Foi lá, tinha um grupo de crianças e aí junto, claro, com alguns adultos, ela falou que precisava de recursos. E lá tinha um menino que ele falou assim, ele foi lá, ofertou a mesma coisa que nem a viúva pobre. Ele ofertou 30 centavos. 30 centavos ele ofertou na vida da missionária. E aí ela fala o seguinte, eu falo assim, por que você está me dando 30 centavos? Ele fala, isso é o único que eu tenho. Todos os dias minha mãe sai para trabalhar e ela deixa 10 centavos, que é para me comprar um ovo. Ela não deixa o ovo porque os meus irmãos comem um do outro, né? Então já sabia como é que era. Então deixava as 10 centavos para que cada um comprasse seu ovo. E eles comiam ovo e farinha. Então cada dia era 10 centavos. E aí ele falou, durante 3 dias eu comi só farinha para economizar 30 centavos para ofertar. Aí ela falou assim, ela ficou emocionada na hora e ela falou, então por que você fez isso? É porque eu conheço Jesus e sei o que ele pode fazer. 30 centavos. Para nós, 30 centavos pode ser pouco, né? Mas para aquele menino, o coração dele estava. Porque ele sabia que entregando aqueles 30 centavos, nada ia faltar para ele e para a família dele. O sustento dele estava lá. A gente tem que rever os nossos conceitos. Nós precisamos administrar corretamente aquilo que o Senhor coloca na nossa vida. Administrar as riquezas que o Senhor nos dá. Olha o que diz Romanos 11, a partir do versículo 33. Ó a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja dada, seja a glória para sempre. Amém. Então tudo é do Senhor, nós só administramos. Amamos a prosperidade de Deus, mas a prosperidade de Deus não é um golpe de sorte, é a manifestação de um fundamento sólido. Livre-se da preocupação confiando no provedor. Trabalhe na sua herança o dom que Deus lhe deu. Viva o princípio da remissão, perdoando
e liberando. Amém? Tudo isso é princípio. Tudo isso é o que Deus nos quer. Que nós possamos prosperar mediante aquilo que Ele nos dá. Nós temos conhecimento dos nossos dons e esperarmos por aquilo que Ele vai fazer na nossa vida. Não ficarmos preocupados. Amém? Que o Senhor possa trazer a prosperidade sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre a sua família. Agora repita comigo. Senhor, eu creio que o Senhor é aquele que provê todas as coisas. Eu creio. Quando eu deposito o meu coração em Ti e descanso e não me preocupo, tudo se move, tudo flui ao meu favor, conforme a Tua graça e a Tua vontade. Agora você vai declarar, mas declare com autoridade, com firmeza, porque você é filho e é filho amado. Então você vai declarar: Senhor, eu creio que eu sou próspero, que eu sou amado pelo Senhor. E eu creio que nada vai me faltar, porque o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades. Amém? Creia nisso, aplauda ao Senhor, amém?